Boa tarde a todos e a todas. Na semana passada, nós iniciamos o nosso estudo sobre o neobarroco na América Latina. Hoje falaremos mais um pouquinho sobre isso. O texto fundador do pensamento sobre a estética neobarroca é o livro de Lezama Lima, A Expressão Americana, publicado em 1957, no qual o autor cubano define a arte barroca praticada na América Latina durante o período da colonização europeia como a arte da contraconquista, pois ela teria realizado uma síntese entre a arte europeia e as contribuições indígenas e africanas, numa miscigenação estética e cultural comparável ao que Oswald de Andrade chamava de antropofagia, ou seja, a devoração crítica da influência europeia e sua assimilação transformada em outro contexto cultural. Como exemplos dessa antropofagia estética, Lezama Lima cita os trabalhos do índio peruano Condori, arquiteto que teria construído igrejas católicas com símbolos esotéricos de origem cabalística e inca. Do mesmo modo como nas igrejas barrocas de Ouro Preto, Sabará, Mariana, Congonhas do Campo, nós encontramos em lugares escondidos, seja a estrela de Davi judaica, inserida por arquitetos cristãos novos, seja símbolos esotéricos de arquitetos pertencentes à maçonaria. Lezama Lima também cita a poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, que em seus poemas fez uma mescla entre símbolos cristãos, pagãos e indígenas. E do escultor brasileiro Aleijadinho, que esculpiu feições africanas nos rostos de várias de suas imagens religiosas, por exemplo, nos profetas em Congonhas do Campo. Isso acontece também em várias igrejas barrocas de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. O barroco americano, segundo Lezama Lima, é a primeira manifestação artística importante de nosso continente. Ele quebra as hierarquias e fronteiras entre o local e o universal, o sagrado e o profano, o popular e o erudito, o espiritual e o sensual, o passado e o presente, numa arte que é excessiva, instável, polimórfica e perturbadora. A quebra dessas dicotomias é precisamente a característica mais emblemática do que se chamou mais tarde neobarroco, termo cunhado por outro cubano, Severo Sarduy, em 1972. Uma questão que devemos tratar agora é a pertinência de falarmos em um barroco moderno, expressão usada por Haroldo de Campos em artigo publicado em 1955, ou em um neobarroco, projetando a ideia barroca para além
do período compreendido entre o século XVII e o XVIII. Para alguns críticos, como Floriano Martins, o barroco é a estética de uma época específica, a era da Contra-Reforma, do absolutismo e da navegação, irrepetível e confinada a seu momento histórico. Para outros, como o próprio Lezama Lima, o barroco, abre aspas, reaparece como uma nova tentação e um répito desconhecido, fecha aspas. Lezama, inclusive, irá apontar traços barroquizantes na poesia de Leopoldo Lugones, autor argentino do século XIX. O tema de um barroco cíclico já foi discutido por autores como Ernest Curtius, no livro A Idade Média Latina, para quem o barroco, que ele vai chamar de maneirismo, ressurge em períodos de saturação de classicismo. Segundo Curtius, haveria uma sucessão de períodos clássicos e barrocos ao longo da história da arte, ou seja, períodos em que predominavam a clareza, o equilíbrio, a precisão, a objetividade, e períodos em que predominavam a confusão, o obscuro, o difícil, o labiríntico. Nietzsche chamava isso de apolíneo e dionisíaco. Nestor Perlonger, nessa mesma linha de investigação, entende o barroco como forma transhistórica, que reapareceria em momentos caóticos, convulsivos. Logo, o barroco seria algo não circunscrito a um único período histórico. E Haroldo de Campos, no ensaio Uma Arquitextura do Barroco, define o percurso do barroco como uma, abre aspas, pérgola debuxada ao longo da história, e que a recolhe como uma figura circular, espiralada, não como sucessão linear de eventos, mas como tropismo de formas que se entreespelham. Fecha aspas. O que significa isso? Durante muito tempo, sobretudo a partir do Iluminismo, os historiadores da literatura, os teóricos da arte, gostavam de pensar a evolução da literatura e da arte, inclusive esse termo evolução não é mais usado, né, porque é muito positivista, né? Mas eles entendiam essa suposta evolução da literatura e da arte como uma progressão de escolas, de tendências e de formas artísticas. E uma ideia bastante ultrapassada já, de que aquilo que existe no presente é melhor do que aquilo que existiu no passado, e que aquilo que haverá no futuro será melhor do que aquilo que existe no presente. Ou seja, essa linha evolutiva, ela teria um caráter progressivo, né, de avanços, como se a história, em geral, e a história da literatura e da arte, em particular, fossem uma linha reta. Assim como na Bíblia, o primeiro livro é o livro do Gênesis e o último livro é o do Apocalipse, ou seja, uma linha reta.
O marxismo pensa do mesmo modo. Havia a escravidão, depois o feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo e fim da história. E os liberais pensam do mesmo modo, só que para eles o capitalismo é o fim da história. E Haroldo vai dizer que não, que em vez de uma linha reta, vamos pensar em um círculo. Aliás, os orientais, os hindus, chineses, japoneses, e também os maias, os quechuas, os gregos, pensavam a história como um círculo, em que haveria a sucessão de 4 idades cíclicas: a idade do ferro, do bronze, da prata e do ouro. Para os hindus, a idade do ouro, Satya Yuga, era aquele momento em que os seres humanos eram semelhantes a deuses. Viviam milhares de anos, tinham poderes sobrenaturais, né, uma memória espetacular, uma força além do comum, eram mais bonitos. E Kali Yuga, a Idade das Trevas, é o contrário. É aquela era em que, segundo o Srimad Bhagavatam, os seres humanos têm vida curta, pouca memória, pouca inteligência, são azarados e têm uma tendência a enganar os outros. Eu acho uma definição perfeita da nossa era. Bom, Haroldo está dizendo que, do mesmo modo que a história não precisa ser pensada como uma linha reta, no caso da literatura e da arte, sobretudo, ela pode ser pensada como um círculo. E nesse círculo, o barroco reapareceria ciclicamente. Bem, Haroldo de Campos, inclusive, organizou uma mini antologia de poetas que ele considera barroquizantes, como o autor grego Licofron, do período helenístico, o chinês Li Shang-yin, da dinastia Tang, o simbolista francês Mallarmé, do século XIX, o romântico brasileiro Souza Andrade e o cubano Lezama Lima, entre muitos outros. O barroco, conforme Haroldo de Campos, seria não apenas cíclico, mas também transcenderia espaços geográficos e culturais. Seria uma condição da linguagem e não da história. Essa ideia foi desenvolvida em outro texto do autor paulista, o artigo A Obra de Arte Aberta, publicado em 1955, onde apareceu pela primeira vez a ideia de um barroco moderno, ou neobarroco. Diz Haroldo, abre aspas, a concepção de estrutura que caracteriza o poema Constelação Mallarmiano, né, o lance de dados, liquidando a noção de desenvolvimento linear, seccionado, em princípio, meio e fim, em prol de uma organização circular da matéria poética. Dessa verdadeira rosácea verbal, que é o lance de dados, emerge como elemento primordial de organização rítmica o silêncio, aquele silêncio que é, para Sartre, um momento da linguagem e que, como a pausa na música, recebe seu sentido dos grupos de notas que o cercam. Fecha aspas.
Haroldo considera o lance de dados de Mallarmé, assim como os cantos de Ezra Pound, obras de arte abertas, isto é, estruturas poéticas não lineares, que permitem diferentes rotas de leitura e geração de significados, pelo seu próprio processo de construção formal, que obedece a uma lógica diferente da clássica, que rege obras onde a definição temporal é estabelecida na sequência início, meio, fim. A obra aberta, referida por Haroldo, recorda, inclusive, a forma do labirinto, que comentamos na semana passada. No final de seu texto, Haroldo escreve, abre aspas, Pierre Boulez, o músico francês, em conversa com Décio Pinhatari, manifestou o seu desinteresse pela obra de arte perfeita, clássica, do tipo diamante, e enunciou a sua concepção da obra de arte aberta como um barroco moderno. Fecha aspas. Bom, com essas formulações teóricas de Lezama Lima e Haroldo de Campos, temos os dois pontos de partida básicos para a compreensão do neobarroco, que começa a existir como movimento organizado na América Latina a partir da década de 1970. Por que surgiu nesse período? Numa época regida pela lógica da Guerra Fria, com guerras na Ásia e na África e ditaduras militares na América Latina, numa época em que, abre aspas, tudo é grito, tudo desordem, tudo confusão, fecha aspas, para citarmos uma frase do padre Antônio Vieira. O terreno estava fértil para essa arte do caos, da crise, da conturbação. Não é estranho, assim, que o barroco tenha renascido num continente perturbado pelo jogo de claro-escuro entre o arcaico e o moderno, a subnutrição e a tecnologia. O neobarroco se nutre desses antagonismos e contradições. Ele incorpora esses conflitos em seus processos textuais, assume o caráter inquieto do contexto social via linguagem, fazendo do tecido estético um ícone da loucura que vivemos. O novo barroco, conforme a avaliação do poeta cubano José Coser, é regido pelo signo da ambiguidade, que define mundo e linguagem como realidades plurívocas, instáveis, contraditórias, em permanente estado de mutação, conforme diz o verbete de dicionário. Ambiguidade significa a qualidade daquilo que pode tomar mais de um sentido. É também sinônimo de incerteza, imprecisão, equívoco. O texto literário, concebido sob a influência desse demiurgo, não tem uma única rota de leitura. Em vez da clareza, equilíbrio e contenção de uma obra de arte clássica, que obedece a noções lineares de tempo, espaço e movimento,
A escritura barroquizante autoriza diferentes vias interpretativas, aproximando-se do princípio da indeterminação de Werner Heisenberg, para quem, abre aspas, o que estabelecemos matematicamente só é, em pequena parte, um fato objetivo. Em sua maior parte, é uma visão de conjunto sobre possibilidades. O que isso significa? Vamos pensar, por exemplo, na distância entre a Terra e a Lua. Qual é a distância entre a Terra e a Lua em termos matemáticos agora? Um astrônomo pode dizer, é de, sei lá, 587 mil quilômetros. Agora, essa é a distância agora, às 19h04. Quando for 19h05, essa distância será outra, porque a Terra se move e a Lua se move. Daqui a 5 minutos, a distância será outra. Daqui a 1 hora, será outra. Daqui a um dia, será outra. E nunca a distância entre a Terra e a Lua será a mesma, porque os dois astros estão em permanente movimento. Logo, essa distância é puramente conjectural. É uma hipótese, ou um conjunto de hipóteses. Do mesmo modo, qual é a distância entre o núcleo de um átomo e um determinado elétron ou próton? Um físico pode dizer, é x. Porém, os átomos estão sempre em movimento. Então, daqui a 2 segundos, essa distância vai ser de menos 2x. Daqui a 1 minuto vai ser de 4x, daqui a 1 hora vai ser de 2x,5, e essa distância nunca será idêntica. Todos os átomos, elétrons, nêutrons, prótons, moléculas, células, planetas, estrelas, estão sempre em movimento. Logo, as distâncias matemáticas são relativas, nunca medidas exatas. Daí a importância radical, né, da física quântica e de Heisenberg em especial, em relação à mecânica clássica de Newton. Bom, a Nara, que é da área de exatas, poderia falar muito mais a respeito, e o Jorge mais ainda. Porém, vamos ficar com esses poucos exemplos. Bem, já o poeta uruguaio Roberto Echavarren afirma que, a arte barroca repudia as formas que sugerem o inerte ou o permanente cúmulo do engano. Enfatiza o movimento e o perpétuo jogo das diferenças, dinâmica de forças figurada em fenômenos. Não é espelho da realidade, mas a atravessa, órbita elíptica em relação a outros fenômenos. Por último, a escritura barroca altera o sentido de um fim. Não se trata de encontrar um remate cabal e necessário para uma história única. A escritura barroca obedece à noção de processo indefinido, senão infinito, fecha aspas, ponto. Vamos lembrar aqui do romance La Rayuela, O Jogo da Amarelinha, de Julio Cortázar. Embora na apresentação do romance, ele apresente um romance de leitura,
Comece na página 27, depois pule para 54, depois para 31, depois para 112, depois para 8, depois para 24 e assim por diante. Você não precisa seguir a indicação de Cortázar. Você pode fazer a leitura linear, da primeira página até a última página. Ou você pode criar a sequência que você quiser. Você pode ler o livro aleatoriamente. Hoje eu vou ler a página 52. Amanhã eu vou ler a página 64. Depois de amanhã eu vou ler a página 128. E assim por diante. Qual é o sentido? Não há o sentido. Só há infindáveis, inumeráveis, quase infinitos sentidos. É como um caleidoscópio. Eu lembro que quando eu era criança, estava na escola, os professores pediram para nós construirmos caleidoscópios. E eu me divertia muito com caleidoscópio, vendo aqueles pedaços de garrafa coloridos, né, se misturando e formando formas geométricas diferentes toda vez que eu pegava o caleidoscópio. Essa é a imagem que melhor define o neobarroco. Ou ainda a canção do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha ideia sobre tudo. Prosseguindo. No poema Shakti, de Reinaldo Jiménez, que eu publiquei no livro Jardim de Camaleões, o neobarroco na América Latina. Quase nunca eu indico algum livro meu para vocês, mas este livro eu indico, vocês encontram na estante virtual e o custo é bastante acessível. Bem, no poema Shakti, de Reinaldo Jiménez, por exemplo, podemos encontrar versos como estes, abre aspas. Por que adorna uma deusa o peregrino da espécie deserta, soletra como a lepra do pária, uma espera intraluzente, muda, a marca de ofícios e penares, em ondas aturdindo, turba ao acudir, interior de um mercado zarrori, palustre o espírito sob os tules, morada iguana. Não entendi coisa nenhuma, não é para entender mesmo, mas vamos comentar um pouco o poema. Nessa composição, o autor argentino desconsidera fronteiras históricas e culturais, fazendo uma colagem de termos de origem árabe, indiana, europeia, numa sintaxe difícil, mais analógica do que gramatical, e não raro diluindo as fronteiras entre poesia e prosa, e alterando a função e o sentido das palavras. Quem é professor ou professora de português, né, como a Silvia, vai enlouquecer lendo esse poema, porque nós temos uma ideia, né, de sintaxe. Você tem o sujeito, você tem o verbo, você tem o objeto, você tem os verbos flexionados, né, de acordo com o gênero, de acordo com os tempos verbais. E o Reinaldo Jiménez vai construir um texto colando as palavras, pouco se importando com a ordem sintática. É como se eu fosse escrever um poema assim: travesseiros, luzindo, luzindo, garrafa vermelha, sol, teto, luzindo, luzindo, televisão,
acabou, e João, e Maria, e a morte, o renascimento, aquela estrela, e outra estrela, e outra estrela. Qual é a ordem gramatical dessa frase que eu inventei agora? Nenhuma. Me reconstruí em minha técnica sintática ao escrever poemas de verdade. Pois é, Silvia. É algo ao mesmo tempo enlouquecedor e fascinante. Bom, aqui é importante essa frase, numa sintaxe difícil, mais analógica do que gramatical. Ou seja, a frase é construída conforme analogia. É como um discurso de crianças. A frase é construída de acordo com o princípio de analogia, não de acordo com a ordem gramatical do discurso. Bem, e diluindo, né, ou até alterando o sentido e a função das palavras. O léxico do poema inclui neologismos, arcaísmos, termos em sânscrito, mesclados a expressões, por vezes, chulas, de um deliberado feísmo. O que significa feísmo? Certa vez, traduzindo um poema de Jiménez, havia o verso La pirâmide prenhe, e eu traduzi como a pirâmide grávida. Aí Jiménez respondeu para mim: não existe em português uma palavra semelhante a prenhe? Eu falei sim, mas no caso, prenhe, no Brasil, é uma palavra usada em relação a animais. A vaca está prenhe, a cabra, a gata, a cachorra está prenhe. Ou ainda em algumas regiões do norte e nordeste, do interior de São Paulo, se fala, né? Ah, Mariazinha está prenhe. Agora, na fala culta, se usa a palavra grávida. Aí o Jiménez falou para mim: ah, pronto, então traduz assim, a pirâmide prenhe. Aí eu fui discutir com ele: mas, Reinaldo, pirâmide prenhe é feio. Pirâmide grávida é um verso muito mais bonito. Aí ele respondeu para mim: mas eu não quero fazer um verso bonito. Eu quero um verso feio. Tá bom, né? Que é feio, fica feio. Aí eu traduzi como pirâmide prenhe. Então, esse é o feísmo, que é algo também buscado no neobarroco. Longe de buscar uma dicção elevada, sublime, Jiménez investe no contraste, no conflito, no claro-escuro, desmanchando a narrativa poética numa sucessão aparentemente caótica de quadros e cenas. Esqueçam qualquer princípio de início, meio e fim, e qualquer ideia de sentido, ou pelo menos de sentido único. Recurso similar é empregado pelo poeta uruguaio Roberto Echavarren no poema O Napoleão de Ingres, que faz uma colagem de signos de diferentes épocas e culturas para compor um retrato alegórico de Napoleão. Echavarren escreve assim: a cor da seda, sua textura, são quase metálicos. Um zeppelin pelo céu, azul da Prússia, um dragão chinês voando em seu troar de metais. Fecha aspas. Não entendi nada, eu também não. Esta mescla de elementos de diferentes territórios, longe de ser arbitrária,
corresponde de maneira icônica, ou seja, ícone, né? A representação da imagem de alguma coisa, ao próprio tempo em que vivemos. Um tempo em que as fronteiras culturais se diluem, com a aproximação cada vez mais acelerada entre o popular e o erudito, o ocidental e o oriental, a herança do passado e as inovações de um presente acelerado, caótico, multiforme. Um dos melhores exemplos de neobarroco são as lojinhas das galerias comerciais do bairro da Liberdade, em São Paulo. Como vocês sabem, a Liberdade é um bairro oriental em que há muitos descendentes de japoneses, chineses e coreanos. Embora na sua origem a Liberdade era habitada, sobretudo, por descendentes de africanos. Era um bairro negro. Tanto que, numa igreja, na igreja da Praça da Liberdade, que foi projetada por um arquiteto negro, nos fundos dessa igreja havia um cemitério, sobretudo onde eram enterrados os enforcados. Havia uma forca na Praça da Liberdade, os criminosos eram executados lá, ou pessoas acusadas, né, de crimes diversos, principalmente se fossem negros, e os corpos eram enterrados, né, atrás da igreja. Depois, esse cemitério, não sei o que foi feito com ele, mas deixou de existir. Bem, se nós entrarmos numa lojinha da Liberdade, a gente vai encontrar peças chinesas, japonesas, coreanas, indianas, máscaras africanas, livros de astrologia, de autoajuda, eletrodomésticos, as coisas mais diversas que vocês possam imaginar. De repente, você encontra um CD de música russa. Mas o que é que a música russa tem a ver com a liberdade? Nada e tudo. Porque a liberdade acabou sendo uma metáfora de tudo. Ela é uma grande feijoada de tudo, em que você encontra músicos de rap, enfim, você encontra um pouco de tudo. Essa é uma definição do neobarroco. Prosseguindo. Neste sentido, o neobarroco vai além da estética e afirma uma visão da história e do mundo não como uma linha evolutiva linear, sujeito às leis de qualquer determinismo, mas como um processo híbrido, contraditório, impuro. A incorporação de palavras em árabe e em sânscrito na poesia de Jiménez, assim como a temática chinesa e japonesa na poesia de José Coser, nos fazem lembrar de uma frase de González Echevarria, para quem, o barroco é uma arte furiosamente anti-ocidental, pronta a se aliar, a entrar em misturas bastardas com culturas não ocidentais. Podemos citar aqui também Néstor Perlonger, que nos últimos anos de vida aderiu ao culto sincrético do Santo Daime, que tem origem em religiões indígenas da Amazônia, mescladas ao kardecismo e ao candomblé. A dissolução das fronteiras entre os códigos culturais corresponde
a uma outra ruptura simbólica no campo da sexualidade, a superação das dicotomias entre o feminino e o masculino, numa deliberada androginia, presente, por exemplo, na imagem do travesti, enfocado pelo cubano Severo Sarduy. E naquela época não havia a ideia de queer, de transexual, de nada disso. Já a poesia de José Coser coloca em primeiro plano sujeitos sociais antes desvalorizados, como sapateiros, costureiras, lavadeiras, ao lado de místicos como Jacob Bohm, de filósofos como Nietzsche, embora se escreva Nietzsche, a pronúncia em alemão é Nietzsche, e referências à Cabala ou ao budismo. Esta quebra de hierarquias pode ser buscada já no barroco histórico, por exemplo, no poeta baiano Gregório de Matos, que incorporou termos africanos, indígenas e castelhanos em seus retratos satíricos da vida colonial brasileira do século XVII, em que comparecem padres devassos, mulatas faceiras e cobradores de impostos, entre outros tipos sociais. Há cretinos que dizem que Gregório de Matos simplesmente copiou Gôngora e Quevedo, o que é uma grande bobagem, uma vez que Gôngora e Quevedo nunca usaram termos indígenas ou africanos. Deixa eu ver o que a Ana escreveu. O nome do bairro de estudo. Impressionante como a identidade brasileira é a expressão social do neobarroco. Exatamente isso, Ana. Exatamente isso. A identidade brasileira é a expressão social do neobarroco. Porém, a poesia neobarroca não é a retomada epigonal da arte do século de ouro, né, do século XVI, XVII, com a sua métrica, o seu cristianismo, impregnado pelo espírito da Contra-Reforma. Conforme diz Roberto Echavarren, a poesia barroca e a neobarroca não partilham necessariamente os mesmos procedimentos, ainda que certos traços possam ser considerados, por seus efeitos, equivalentes. O que partilham é uma tendência ao conceito singular, não geral, a admissão da dúvida e de uma necessidade de ir além das adequações pré-concebidas entre a linguagem do poema e as expectativas supostas do leitor, o desdobrar de experiências além de qualquer limite. Fecha aspas. Claro, no barroco histórico, nós temos o soneto, a métrica, a rima, figuras mitológicas, o tema cristão. No neobarroco não tem nada disso. Por isso que é neobarroco. Não é a repetição das formas, nem a repetição da temática. Podemos identificar pontos convergentes, como a ênfase na imagem, na metáfora, a construção labiríntica da sintaxe, a riqueza semântica, o conflito entre o significante e o significado, o uso de recursos como a anáfora, a repetição de palavras, e a hipérbole,
que é aquela figura quando você aumenta ou diminui o tamanho de uma coisa para além dos limites normais. Porém, estamos diante de uma escritura ainda mais movediça, lodosa, que não propõe uma poética, mas uma pluralidade de poéticas, deslizando, abre aspas, de um estilo a outro, sem tornar-se prisioneiros de uma posição ou pensamento, fecha aspas, no dizer de Echavarren. O neobarroco é essencialmente uma arte paródica que se apropria de gêneros consolidados, como o romance, a novela, o soneto, perturbando-os. Por exemplo, o Jogo da Amarelinha de Cortázar. Em teoria, é um romance. Mas se você lê um romance de Machado de Assis, um romance de José de Alencar, e depois vai ler o romance de Cortázar, você não vai entender nada, porque é um anti-romance, do mesmo modo que o Finnegan's Wake de Joyce. Então, o neobarroco faz essa paródia de gêneros consolidados. A esse respeito, escreve o José Koser. Um sumário da poesia neobarroca incluiria noções tais como a dispersão, a reapropriação de estilos formais, estilos que movem-se em paisagens bárbaras, onde as ruínas são reunidas, uma escrita onde o trobar clus, que é aquele trovadorismo mais difícil, e o hermético proliferam, onde a grande turbulência, misturas não naturais, uma alegria engrenada para combinar linguagens, a dissolução do sentido unidirecional, polifonia, polivalência e versatilidade, utilização dos estilos anteriores de forma a desconstruí-los, criando uma verdadeira explosão de diferentes formas de escrita. Um terreno de materiais, uma assinatura em direção ao feio, ao sórdido, ao reciclável. Tudo aquilo caracteriza o neobarroco. Fecha aspas, ponto. Esses elementos conceituais e estilísticos podem ser encontrados em autores contemporâneos de língua espanhola, como a mexicana Coral Bracho, o uruguaio Vítor Souza, o argentino Reinaldo Jiménez, e ainda em poetas brasileiros, como a paulista Adriana Zaparoli, numa linha que vai do Caribe até o Cone Sul, dos anos 70 até os dias de hoje. Não por acaso, Néstor Perlonger propôs o termo neobarroso, né, do barro, alterando o termo que indicava uma aparente dependência da estética europeia por um outro termo, neobarroso, que denota a própria geografia do Rio da Prata, linha divisória entre Argentina e Uruguai, indicando assim uma outra dimensão conceitual. Bem, vamos ficar por aqui. Eu tenho plena consciência de que a aula de hoje foi muito difícil, muitos conceitos, muitas ideias. É difícil assimilar tudo isso de uma vez só, por isso eu sugiro que vocês assistam ao vídeo desta aula mais de uma vez. E, sobretudo, que vocês leiam este livro, né, O Jardim de Camaleões,
onde há vários ensaios do Haroldo de Campos, do José Koser, do Roberto Echavarren, né, a respeito do neobarroco. Exato, um movimento cultural não excludente e que pode incorporar tudo, qualquer coisa e mais um pouco. Enfim, algo difícil para caramba, mas eu espero que nas próximas aulas isso fique cada vez mais claro. Por hoje, vamos ficar por aqui. Teremos, no mínimo, mais 2 aulas, né, sobre o neobarroco, inclusive com a leitura e comentário de poemas. E de uma aula para outra, eu espero que o conceito vá ficando mais claro para vocês. Então, vamos ficar por aqui. Agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.